E vamos lá então para mais uma aula do oitavo ano sobre as rebeliões na América Portuguesa, a sua parte 3 já. E hoje vamos falar sobre a Revolução Pernambucana. Olha só, para você que gosta de quiz aí, programas que costumam fazer perguntas aleatórias, então se te perguntarem qual estado brasileiro que já foi um país, você pode responder Pernambuco. Tá certo? Então a gente vai ver isso agora que aconteceu aqui na Revolução Pernambucana. Então, se você ainda não se inscreveu no canal, aproveita, se inscreva. Se você é de alguma escola que está assistindo agora o vídeo, coloque aí nos comentários de qual escola e de qual cidade ou estado você é. Então, nessa aula aqui, o nosso conteúdo é o início do processo que levou à Revolução Pernambucana de 1817, a revolução e a repressão promovida pela coroa, tá certo? Os objetivos é compreender os contextos social e econômico que levaram à Revolução Pernambucana, analisar documentos históricos relacionados à Revolução Pernambucana, tá certo? Então, vamos dar uma olhadinha aqui na imagem da bandeira do estado de Pernambuco. A partir de sua análise, você está sendo desafiado a escrever aí, escreva nos comentários, com suas próprias palavras, o que você percebe na imagem, que elementos ela tem e o que eles significam para você. Olha só que interessante aí, estrela, sol, cruz, arco-íris, tudo isso aí na atual bandeira do estado de Pernambuco, que é inspirada na bandeira da Revolução Pernambucana. Então escreva aí nos comentários. Os antecedentes históricos da Revolução Pernambucana, a gente precisa dar uma olhadinha nisso, né? As melhorias feitas na cidade do Rio de Janeiro, com a instalação de gastos da corte, só foram possíveis pelo aumento de impostos. Aumento de impostos. Essa ação, somada ao centralismo político e econômico do centro-sul do Brasil, levou ao descontentamento de várias províncias, dentre elas Pernambuco. Então, o que o texto está falando aqui para nós? Então, tudo focado lá no Rio de Janeiro, como sede, né, do governo. A gente tem que lembrar que a família real estava aqui no Brasil nesse período que vai acontecer a Revolução Pernambucana. Então, tudo vai para o Rio de Janeiro, todos os recursos. Os impostos aumentam nas outras localidades, pensando em melhorias para a capital, para o Rio de Janeiro. Tá? Então, isso acaba causando aí um grande desagrado aos outros estados, e Pernambuco está entre eles. Grande seca que aconteceu também em 1816, que afetou a agricultura de subsistência pernambucana, o que provocou a queda da produção de algodão e de açúcar, ocasionando a derrubada dos preços desses produtos no mercado internacional. Então aí a gente tem um problema sério econômico aí ligado à agricultura. Então não é de hoje que o Brasil sofre ali com alguns momentos de problemas com relação à agricultura, isso por questões naturais. Aumento e criação de novos impostos, taxação sobre a exportação de açúcar, tabacos e couro. Olha aí, taxação, aumento de tarifas, né? A gente for fazer uma analogia com o que está acontecendo hoje, que os Estados Unidos estão com a política de tarifaço aí, taxando vários produtos no mundo todo. Então, interessante aqui só para a gente fazer uma leitura mais profunda, né, sobre essas questões que são gerais, são cíclicas e acontecem de tempo em tempo em vários lugares diferentes. E circulação dos ideais propagados pela Revolução Francesa, liberté, igualité, fraternité, né? Então, esses ideais estão permeando aí a sociedade em vários lugares do mundo. Então, as lideranças da Revolução: Domingos José Martins, que é ex-comerciante em Londres; Padre João Ribeiro; Bárbara de Alencar, que é uma comerciante; Antônio Carlos Ribeiro de Andrada, ouvidor mor de Olinda; Miguel Joaquim de Almeida Castro, Padre Miguelinho; e José de Barros Lima e Domingos e Teotônio Jorge, que são capitães. Então a gente tem aqui comerciantes,
temos sacerdotes e temos aqui figuras ligadas à área militar, né, ao militarismo, como lideranças dessa revolução. Então, provavelmente por ter juntado toda essa galera diferente aí, pode ser um prenúncio de por que ela conseguiu, por um pequeno tempo ali, instalar uma república aqui no Brasil em plena época de monarquia, né? Então é interessante isso aqui. Alguns chamam também de Revolução ou Revolta dos Padres, essa Revolução Pernambucana, tá certo? Vamos ver um documento histórico aqui de José Murilo de Carvalho, Cidadania no Brasil, O Longo Caminho, Rio de Janeiro, editora Civilização Brasileira de 2001. O texto é o seguinte: assim, a Revolução Pernambucana é muito mais do que um episódio de rebeldia contra as imposições do reino português. Ela representa a tentativa de uma elite ilustrada, mas também de amplos setores da população, de realizar profundas mudanças sociais e políticas no Brasil colonial. É, portanto, uma luta por direitos e liberdades que deixou marcas indeléveis na história do país. Então, vale destacar que, como o texto historiográfico aqui falou, essa revolução, essa revolta que aconteceu, ela é muito orquestrada e tem como seus principais líderes pessoas da elite, né? Então, você tem aqui os militares, você tem os sacerdotes e você tem comerciantes, tá certo? Esse ponto tem que ser destacado. O movimento revolucionário. O movimento logo se espalhou pela região Nordeste, defendendo o fim do domínio colonial e a instalação de uma república na região. Os rebeldes pernambucanos expulsaram o governador de Pernambuco e proclamaram uma república separada de Portugal e do Rio de Janeiro, hein? Olha que incrível aí o que eles conseguiram. Então, aqui alguns tópicos. A tomada de poder ocorreu em 6 de março de 1817, quando os revolucionários, liderados pelo general Domingos José Martins, tomaram a cidade do Recife. Assim, formou-se um governo provisório com pessoas de diferentes grupos sociais. Então, hoje aqui, na gravação desse vídeo, 14 de março de 2025, a gente está próximo aí da data, que foi comemorada mais um 6 de março, da conquista aí dos revolucionários de conseguir dominar Pernambuco nesse 6 de março de 1817. O movimento contou com o apoio de diversas camadas da população, desde a elite local até representantes dos setores mais populares, como artesãos, escravos e soldados. Todo mundo se uniu ali. Eles estabeleceram um governo republicano e promulgaram uma constituição que garantia liberdades civis, direitos políticos e abolição da escravidão, hein? Então, a abolição da escravidão estava na pauta ali dos revolucionários. Com o controle da cidade, Recife tornou-se a capital da nova república. Fim da Revolução Pernambucana. Então, teve ali o seu início, decisões, conquistas, e agora nós já vamos para o fim dela. O governo republicano em Pernambuco durou 75 dias apenas. As forças portuguesas cercaram Recife e, após intensos combates, conseguiram retomar a cidade em maio de 1817. Os líderes da Revolução foram presos e posteriormente julgados e condenados à morte por enforcamento. Então, nós temos aqui a Revolução Pernambucana de 1817, quadrinho importante para você estudar. Os líderes: Domingos José Martins, Padre José Ribeiro e Bárbara de Alencar, Antônio Carlos Ribeiro de Andrada, Miguel Joaquim de Almeida Castro, José de Barros Lima e Domingos Teotônio Jorge. Motivos: as medidas de controle adotadas pela coroa sobre a exploração. Ações: motivados pelas ideias da Revolução Francesa, proclamaram uma república e promulgaram uma constituição que garantia
liberdades civis, direitos políticos e a abolição da escravidão. O que reivindicavam: garantia de liberdades civis, direitos políticos e abolição da escravidão. Consequências: as autoridades da coroa reprimiram o movimento, tomando Recife em maio de 1817. Os líderes do movimento foram presos, julgados e condenados à forca. Então, nessa aula de hoje, aprendemos sobre os motivos, as ações e as consequências da Revolução Pernambucana. Percebemos que esse foi um movimento que visava a emancipação política de uma das regiões do Brasil, a região Nordeste. Refletimos sobre as relações de força e de poder que motivaram a Revolução. Então, vale destacar, é nesse momento aqui que nós temos, então, a primeira e único Estado brasileiro que se tornou um país por 75 dias, então é Pernambuco. Então, essa foi a aula de número 10 aqui do 8º ano sobre as rebeliões na América Portuguesa, trazendo para vocês hoje a Revolução Pernambucana. Forte abraço, fiquem com Deus, tchau, tchau.